Boa noite, gente amiga, gente irmã. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos aguardar um pouco. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Como é que estamos de imagem e sonoridade? Beleza, Mauro. Então vamos iniciar aqui o nosso aprendizado, né? Porquanto espíritos necessitados somos nós, né? Ficamos pensando em termos de mundos celestes, nem é preciso ir tão longe. Júpiter está um pouco mais perto, né? Perto em termos de, se raciocinarmos, em termos de evolução espiritual, né? Vamos iniciar então o nosso aprendizado. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Boa noite, Sandra de Cássia. Tudo bem contigo? Silvana Cristina, minha preta, tudo certinho? Vamos elevando o pensamento a Jesus, como que nos emancipando, abandonando os achaques emocionais, os pesos psicológicos e procurando nos elevar acima de nós mesmos, focados na imagem luminífera de Jesus, esquecidos da cruz, de dores, de espinhos, mas Jesus redivivo desde há mais de 2000 anos. E agradecemos pela oportunidade do aprendizado. Agradecemos a todos os construtores da doutrina espírita. Agradecemos aos nossos tutores e protetores, aos nossos ancestrais, espíritos familiares e afins, já conscientes do que é o mundo espiritual. E abrir o nosso coração em oração para iniciarmos o aprendizado de hoje. Agradecidos ao Núcleo de Estudos Espíritas, Caibara e Chúquio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado de hoje. Que assim seja. Jorge Afoli, boa noite. Vamos falar um pouco hoje sobre mediunidade. Porquanto o livro dos médiuns nos diz, com todo o estudo feito por Kardec, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Portanto, nenhum de nós está a salvo dessa condição. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa classificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade e que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, esse é o princípio. Como nós sabemos, Allan Kardec, em toda a codificação, semeou os princípios da luz, os princípios dos conhecimentos sobre a mediunidade, os princípios do conhecimento evangélico ao nível da moral e da ética, os princípios da filosofia em o céu e o inferno, né? E todos esses princípios nascem do livro básico, essencial, né? Vamos dizer assim, da raiz maior, ou da raiz mãe, que é o livro dos Espíritos, né? Quando nós tivermos oportunidade, nós vamos fazer um estudo aqui para mostrar para vocês como é que o livro dos médiuns nasce do livro dos Espíritos. Como é que o Evangelho nasce do livro dos Espíritos. E assim, céu e inferno, e assim a Gênese, né? Por isso que o livro dos Espíritos ele é fundamental. Ele é a semente, né? Fundamental. A semente de luz principal, né? Então, nós estudamos um pouco aqui sobre as propriedades do perispírito. E todos os fenômenos, nós precisamos prestar muita atenção, porque todos os fenômenos de ordem mediúnica acontecem graças às propriedades do perispírito. No estudo do perispírito se encontra a chave para todo o conhecimento dos fenômenos mediúnicos. Então, nós vamos entender que esse estudo do perispírito, dentro do estudo da doutrina espírita no geral, é um dos estudos mais apaixonantes, porque nos coloca frente a frente com esse instrumento que é, vamos dizer assim, o mediador da nossa vida, no mundo espiritual, no mundo material. Então, a chave, né? Quando a gente desencarna, vira a chave para o mundo espiritual. Quando reencarna, vira a chave para o mundo humano material, né? E aí o perispírito exerce um papel
grandioso, fundamental, né? E nós precisamos entender que não é apenas um corpo espiritual coligado célula a célula com o corpo material. Mas dentro dessa estrutura, nós temos todas as propriedades que farão com que, de acordo com o nosso desenvolvimento moral, ético, cultural e de cultura espiritual, nos permite educar a mediunidade e conhecer ao mesmo tempo o que é o mundo espiritual, o que é a morte, o que é a reencarnação. Ao invés de ficarmos separados. Nós estamos aqui, os espíritos estão ali. Não. O próprio Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos nos mostra. Boa noite, Salete. Cossalter, boa noite para vocês. O próprio Livro dos Espíritos, o Evangelho, nos mostra que os espíritos desencarnados acotovelam conosco o tempo todo. Sendo assim, nós estamos vivendo com eles. Nós estamos vivendo com os espíritos. Nós sentimos, nós percebemos, nós temos intuições, nós temos inspirações, né? Além da telepatia, né? A telepatia é uma das expressões que o perispírito também permite, grandiosa, mas que ainda, infelizmente, nós não temos desenvoltura moral para utilizarmos a telepatia sem adentrarmos indevidamente o mundo interior das pessoas. Não é apenas telepatia, não é apenas eu pensar aqui num amigo meu que está lá na Tanzânia e ele receber meus pensamentos. E depois a gente discutir isso através hoje, através de e-mails, através de WhatsApp, né? Não, a telepatia não é só isso. Ela é muito mais do que isso. Porque nos permite associar a telepatia com a bicorporeidade. E aí nós vamos, a partir da expansão perispiritual, nos elevarmos e caminharmos pelo espaço e chegarmos aonde nós queremos estar. E isso de maneira lúcida, como nós vimos em aulas anteriores, o espírito sai do lugar que está, vai até um outro lugar muito distante e conversa com as pessoas, e as pessoas pensam literalmente que estão conversando com alguém que está vivo ali. E aqueles que ele deixou na retaguarda também o estão vendo ao mesmo tempo. Boa noite, Edna. Então, essas propriedades do perispírito que nós vimos em aula anterior, porosidade, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, essas faculdades todas, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, imutabilidade, essas propriedades fazem parte do nosso, como é que eu coloco para vocês, da nossa estrutura perispiritual, né, que possibilita a educação mediúnica. O médium, tempos atrás, nós discutimos muito com relação à consciência e inconsciência do médium. E a melhor coisa é ter consciência. Porque quando nós temos consciência dessas propriedades todas, nós vamos saber
como concentrar, por exemplo. E o que alcançar nessa concentração. Boa noite, Márcia. Como é que tá a mamãe e o mano lá? E entendemos que essa expansão perispiritual é a raiz de todos os fenômenos mediúnicos. Sendo assim, é melhor abandonarmos, vamos dizer assim, essa coisa da inconsciência. Porque, se nós pensarmos bem, né, nós não queremos agir inconscientemente no trabalho, na medicina, na advocacia, na engenharia, seja ela qual for, no nosso dia a dia, na educação dos filhos, no relacionamento com as pessoas, né? Exatamente, Mauro. As aulas anteriores estão todas em nosso YouTube. Buscar por curso de perispírito de Ademário da Silva, né? Que beleza, Márcia, que está tudo bem. Então, a consciência de todos esses recursos que está em nós é muito importante, porque nós vamos saber entender e como trabalhar com esses recursos. A maioria deles nós só vamos poder utilizar no mundo espiritual, como penetrabilidade, por exemplo, né? Aqui, encarnado, não dá para penetrar uma parede, vai no mínimo acontecer alguns galos na testa, né? Mas a visibilidade, a sensibilidade, seja ela global, magnética, são propriedades, a própria telepatia, são propriedades que nós podemos utilizar aqui. E devemos utilizá-las, porque elas estão em nós. Então, quando sentimos a presença de uma entidade espiritual, nós temos que saber que, por exemplo, todo espírito vai tangenciar o fluido universal e expandir também o seu perispírito, aguardar a expansão do nosso perispírito e vai procurar desenvolver uma simbiose, sabe? Marlene, tudo bem? Boa noite. Essa simbiose, ela graça pela identidade moral, pela identidade fluídica e por nossos objetivos, pelas nossas condições. Antigamente as pessoas ficavam, vamos dizer assim, pasmem, porque um médium totalmente ignorante falava um outro idioma. Não era um médium que falava outro idioma, era um espírito que falava outro idioma. E, além disso, era preciso que esse médium, em vida anterior, tivesse desenvolvido esse idioma. Aí facilita o trabalho do espírito. E, nesse sentido, o conhecimento dessas propriedades, o conhecimento, né, de toda a percepção espiritual que nos cerca, sabe? E entender e colocar em funcionamento todos os recursos contidos nessas propriedades, sabe? Então, por exemplo, quando a gente percebe a presença de um espírito, né, o nosso cérebro, ele vai ser tocado, ele vai ser sensibilizado, né? Assim sendo, nós sabemos, por exemplo, que em caso de
como é que se diz? Oh, Jesus amado, oh, meu Deus do céu, a palavra fugiu aqui um minutinho para mim aqui. Em caso de transfiguração, o que vai ocorrer? O espírito atuante, ele, por essa simbiose perispiritual, essa simbiose fluídica, ele dá um apagão na fisionomia do médium e passa a acentuar a sua fisionomia. É isso que acontece na transfiguração. Em matéria de mediunidade psicofônica, o processo é o mesmo, só que não entra a transfiguração. Mas entra o quê? O pensamento do espírito passa a ser dominante dentro do cérebro do médium. É por isso que o médium ele tem que estudar, seja qual modalidade mediúnica dele, ele tem que estudar para apresentar ao espírito uma riqueza de vocabulário, de conhecimento, porque normalmente os espíritos entre si não usam palavras. E aí, através da mediunidade, ele vai utilizar essas palavras. Tem que encontrá-las dentro do cérebro do médium. Então, se nós pensarmos, por exemplo, nessas condições, um médium extremamente analfabeto vai ter dificuldades de transmitir a mensagem. Sim, Marlene. Os espíritos entram no quarto da gente, entram na sala, na cozinha, onde for permitido. Sabe? Porque não tem nada que seja obstáculo para ele, desde que ele saiba trabalhar com essas propriedades do perispírito que nós estamos falando aqui. A penetrabilidade, por exemplo, olha aqui, matéria nenhuma lhe opõe obstáculos. Ele atravessa todas. São necessárias condições mentais para a observação dessa propriedade. A ignorância, em termos de conhecimento, e incerteza diminuem o poder dessa ação. Então, o espírito pode entrar no nosso quarto, sim, sabe? Agora, por que ele entra no nosso quarto? Atraído pelos nossos pensamentos, atraído pelas nossas condições psicológicas, atraído pelas ideias que nós estamos desenvolvendo na hora de colocar o corpo para descansar. Ou também por falta de elegância e por ter uma necessidade muito urgente, ele quer um atendimento, ele quer explicações. E aí para ele não interessa se é quarto, se é sala, ele quer palavras, ele quer orientações. Então o médium tem que estar atento para essas coisas. Porque basta ele conversar com o espírito, não basta simplesmente fazer uma leitura de evangelho, sem nenhuma explicação. Muitas pessoas têm o hábito de deixar o evangelho lá, achando que o espírito vai chegar, vai ler, e ele se resolve e vai embora. Não, não é assim. Porque nós não sabemos se o espírito tem conhecimento de evangelho, tem conhecimento espírita. Se ele viveu aqui na Terra mergulhado numa outra religião, nós não sabemos. Então, isso é um ritual que se desenvolve. Mas pode até ler um trecho do Evangelho e explicar para a criatura, rapidamente. Não precisa ser nada demorado. Ou procurar sentir
perceber o que é que o espírito está necessitado. E ter também a elegância moral de não dizer para ele, olha, fulano, eu não sei quem é você, o que é que você está fazendo aqui, mas você já desencarnou. Nós não podemos dizer isso, porque isso é deselegante. Nós não sabemos em que época essa criatura desencarnou. Isso pode significar para ele um choque, um trauma, que depois nós não vamos resolver. Ou ele vai ficar agregado, vamos dizer assim, no nosso ambiente, até que entenda o que é desencarnar. Né? Exatamente, Mauro. Você deve ter aí no seu quarto alguns amigos espirituais te acompanhando nesse aprendizado aí. Então, por isso que é importante entender, a expansão perispiritual é a razão de todos os fenômenos. Quando nós estamos vibrando ou estamos rezando, você tem medo, né, Marlene? Deixa eu levantar aqui. Mas, veja bem aqui. O medo não é boa companhia. Todos nós sabemos disso. Então, antes de ir para o seu quarto, você faça uma leitura evangélica, curtinha. Você pode pegar o livro Um Minuto de Sabedoria, que tem mensagens curtíssimas, ler aquilo, pensar, agradecer a Deus e ir dormir. Pronto, ninguém vai te acompanhar mais. Entendeu? Porque você já fez a sua tarefa de caridade para essa criatura. Entendeu? Exatamente, Mauro. Para quem não tem a mediunidade desenvolvida, fazer toda noite orações para os espíritos que vivem próximos a nós, né? Que podem ser parentes, podem não ser. A gente vai, por exemplo, e precisa um cuidado danado, você vai, um amigo seu lá de infância desencarnou. Você vai nesse velório. Então vá preparada, porque você não sabe o que vai encontrar em termos de presença espiritual. Aliás, era bom ler o livro Voltei, né? Que mostra um monte de coisa sensacional em termos de mediunidade, né? Do irmão Jacob. E, estando nesse velório, cuidado com as conversas, cuidado com a conversa dos outros, evite mesmo conversas de menor valor. Porque muitos espíritos podem estar no ambiente e se interessar pelo nosso modo de pensar, de brincar, de contar anedotas e sair de braços dados com a gente. Aí nós levamos para casa, né? Desnecessariamente. Sendo que um comportamento sério, um comportamento que não precisa ser triste, não. Mas sério. Sabe? E de compreensão do que está acontecendo é o suficiente para evitar que espíritos, vamos dizer assim, como Kardec chamava de espíritos bulhentos, nos acompanhem. Né? Então, no seu caso específico, Marlene, você faz isso. Procure o livro Um Minuto de Sabedoria e faz uma leitura. Pode começar do comecinho. Toda noite você faz uma leitura de um trecho que lá tem. Boa noite, Robélia. Tudo bem contigo? E pronto, vai dormir tranquila. Sabe? É muito mais objetivo, vamos dizer assim, temos medo de seres humanos que estão na mesma configuração existencial nossa do que dos espíritos. Porque eles não vão nos agredir, não tem como, né? Mas eles podem, obviamente,
entrar no nosso pensamento e aí criar problemas, né? Mas vamos lá, continuar com a coisa da mediunidade aqui. Os fluidos são o veículo do pensamento. Por isso que um espírito pode entrar no nosso quarto, porque ele vai acompanhar o que nós estamos pensando. Se vai pensando com medo, vai configurando pensamentos, formas, ideias, figuras que atraem essa influência. E o espírito atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Todos nós sabemos que o som reverbera no ar, né? Eles nos trazem o pensamento como o ar traz o som. Sabendo dessas coisas, fica mais fácil para nós lidarmos com a presença dos espíritos. Por exemplo, você amanheceu, fez a sua higiene, tomou seu café, está nas suas tarefas, de repente sente uma tristeza imensa. Não abrace essa tristeza. Procure imediatamente um livro como esse que eu citei, o Minuto de Sabedoria, ou o próprio Evangelho, leia um trecho e você vai ter, inclusive, argumentos para combater essa tristeza. Combatida, volta para a alegria normal e o dia vai fluir normalmente, sem problemas, né? Porque nós sabemos que o fluido perispiritual carrega o nosso pensamento e o pensamento do perispírito, do espírito. Se há identidade entre esses dois, pronto. Ou estabelecemos um diálogo, o diálogo mental, né? Ou passamos a sofrer a influência que nós vamos ter que analisar se é triste, se é boa, se é sensata, se é desumana, né? E a partir disso entender essa relação. Porque também isso é relação mediúnica. A mediunidade, ela não se prende a uma reunião no centro espírita. Ela não se prende, não, ela não se circunscreve a uma reunião no centro espírita. A mediunidade nos acompanha desde o momento que a gente despertou de manhã até quando a gente volta para dormir e continua conosco no mundo espiritual. Então, aquela orientação do Cristo, orai e vigiai, ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela é o sentinela aposto, né, na sua, como é que se diz? Na sua obrigação de vigília. Sentiu qualquer coisa. Exatamente, Mauro. Livro Voltei do irmão Jacob, Psicografia do Chico. É sensacional esse livro, viu? Mostra um monte de coisas, né? E quando nós sentimos tudo isso, essas coisas, pensemos nessas propriedades. Pensemos em nossa mediunidade. Pensemos na proteção que pode ocorrer se a gente pedir. Pedir, se identificar e sentir essa ajuda, ao invés de abraçarmos um medo. Tem espírito que vai abraçar o seu medo e vai colocar mais medo no seu medo. Então não é muito bom. Nós temos que ter um controle sobre isso, né? É claro que as primeiras vezes, até que a gente tenha conhecimento, esse medo, de uma certa forma, é até normal. Mas nós temos que ir diminuindo a ação desse medo. Senão vai chegar um momento que nós não vamos conseguir dormir. Então, porque nós não temos vidência, por exemplo, um espírito se movimenta no seu quarto escuro,
E você percebe a movimentação dele. Então, isso pode aumentar o medo. E aí, a oração, a vibração, a firmeza. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que eu já vivi isso N vezes, né? O espírito espera a gente se afastar do corpo pelo sono, e aí ele nos envolve. Então, o que é que vai nos valer nesse momento? Um espírito bom, um espírito saudável, um espírito amigo, amoroso, não vai fazer esse tipo de coisa. Só um espírito necessitado ou um espírito com más intenções. E do que é que nós temos que nos valer para resolvermos essa situação? Da nossa consciência. Termos consciência da nossa consciência. Por mais redundante que pareça, mas a verdade é essa. Pensarmos conscientemente, com determinação, com firmeza, sabe, para afastarmos a influência. E aí, focarmos, concentrarmos na oração. Concentrarmos em algum conhecimento que possamos levar a essa criatura e ele vai entender e vai se afastar. Ou então, dentro dessa vibração, dessa oração, pedir ajuda ao nosso protetor, ao nosso tutor. Ele vai nos deixar trabalhar por alguns minutos, né? Até também para medir a nossa capacidade de trabalho, porque isso é um relacionamento. Não é, como se diz, não é um teste, algo que a gente vai ter que provar isso, provar aquilo. É um relacionamento. Por isso que se chama relação mediúnica. E ela não está lá no centro. Nós não estamos lá no centro. E essa mediunidade pode acontecer em qualquer canto. Eu já tive influência de espírito dentro do ônibus. Eu trabalhava numa cidade, na cidade de Guarulhos. Eu moro aqui em São Paulo, aqui na Zona Leste de São Paulo, e trabalhava na cidade de Guarulhos. Eu saía de casa 20 para as 4, tomava o ônibus às 4 horas para entrar às 6 horas. E tinha aula à noite, né? Então, eu dormia 2 horas e meia, 3 horas por noite. E vivia nessa correria, né? E quase que toda noite eu tinha esse tipo de influência. Eu era dormir, pronto. Já vinha um danado lá. Ou estava na escola, ou estava no meu relacionamento direto de dia no trabalho. E eu lidava com essas criaturas. Aí eu aprendi a fazer esse tipo de coisa. Mas dentro de um ônibus, imagina, o ônibus parou na empresa, eu estou ouvindo todo mundo descer do ônibus, os amigos, os trabalhadores da empresa, e até pessoas que trabalhavam comigo no mesmo setor, e o monitor do ônibus passou perto de mim, falando, nossa, esse cara está sonhando, porque eu estava falando. Imagina que situação. Eu tive que firmar a consciência, porque a intenção daquela entidade não era das boas, sabe? Porque o fluido dele era extremamente pesado, grotesco. Eu consegui sair, entrei para dentro da empresa, aquele dia nem lanche ali na frente eu não tomei, fui para dentro da empresa, fui procurar uma torneira, porque uma coisa que é boa se fazer nesse momento é colocar os pulsos, um de cada vez, debaixo da água gelada da torneira, molhar bem o pulso, molhar bem a nuca, porque você quebra o envolvimento fluídico. Tá? Então, isso é fato que eu já vivi várias vezes. Se acontecer hoje, eu vou fazer a mesma coisa, né? E
Então, nós sofremos esse tipo de coisa. E é um relacionamento. Então, por exemplo, você tem que ir numa delegacia por esse ou aquele motivo. Bateu o carro, né? Aconteceu alguma coisa e você está envolvido naquilo, não porque você foi se envolver com aquilo. Aconteceu uma coisa na estação do metrô. E você estava ali perto e, de repente, um policial chega e já te pega de testemunho, não sei o quê. Aí você já começa a alterar sua condição de harmonia, de equilíbrio. Tem que tomar cuidado com isso. Faça as coisas naturalmente, né? Preferencialmente sem medo. Vai diminuindo o medo. Um dia você não vai ter mais medo disso, viu? Minha amiga, sabe? Então, porque você vai conhecer como é que é o relacionamento com os espíritos. Como é que ele se dá, né? Diferenciar, por exemplo, o que você pensa no dia a dia do pensamento que aconteceu naquele momento. Nossa, de onde surgiu isso na minha cabeça? De onde vem? Por que que eu pensei isso? Será que sou eu que estou pensando isso? Qual é a necessidade desse pensamento na minha cabeça? Então, esse autoconhecimento é um processo que te organiza a relação mediúnica, né? Então, a gente sabe que o ar vai nos trazer o som, que como é que se diz? O fluido perispiritual vai trazer as ondas e raios dos pensamentos que se confundem, aliás, sem se confundirem, e nós vamos perceber N pensamentos, né? Assim como no ar há ondas, há raios, e a gente percebe um raio aqui, o trovão ali, né? Relâmpago. A relação mediúnica, ela tem mais ou menos esses aspectos só sutis, às vezes inaudível para aquele que está ao nosso lado, mas nós estamos percebendo isso. E por isso, às vezes, dá um medão danado, né? Então, o nosso pensamento. Nós vamos pensando coisas, criando imagens fluídicas, e esse pensamento se reflete no nosso perispírito. O espírito que está ao seu lado, que está à sua volta, que está no seu ambiente, ele vai perceber isso, né? Como num espelho. Toma ele, de uma certa forma, corpo, esse pensamento, e, de certo modo, fotografa isso. Então, nesse livro que eu citei, Voltei, teve um espírito que foi cobrar o irmão Jacob por causa das orientações que ele dava no trabalho de doutrinação. Foi cobrar, não, ele foi como é que se diz? Não é bem uma cobrança, ele foi falar que você me falou tanta coisa, falou, e eu estou aqui, ó, eu não mudei nada. Eu continuo o mesmo. Então, todo o seu ensino evangélico, doutrinado, para mim não serviu de nada. E agora nós dois estamos no mesmo ambiente. Então, nós temos que ter conhecimento, temos que viver esse conhecimento dentro da casa espírita e dentro da nossa casa, dentro da sociedade de maneira geral, né? Para que sejamos respeitados. Tem casa espírita, esse dia eu estava ouvindo um irmão, que um amigo meu mandou para mim, um palestrante, e eu me lembrei também de um caso, que numa casa espírita, o dirigente espírita não permitiu que um homossexual fizesse palestras ou desse passe.
porque ele dizia que o homossexual não estava preparado. Mas o preconceito estava na cabeça dele. E o que aconteceu tempos depois? Esse homossexual desencarnou. E o dirigente espírita esqueceu que ele era vidente, esse dirigente era vidente. E o homossexual foi no trabalho. E ficaram frente a frente. Aí o homossexual falou, e agora? Você vai me proibir de alguma coisa? Observa o cuidado que nós temos que ter com o nosso relacionamento com os espíritos. É agora e depois. Porque eles nos conhecem de antes. Entende? Então, a casa espírita é para ajudar a todos. E ajudar a educar a mediunidade, a ética, a moral, a fim de que a pessoa se relacione com o mundo espiritual e pede igualdade, sabe? Impede igualdade, impede ascensão para um melhor aproveitamento, entendeu? Então, quando se expande o perispírito, o fluido dispersa, né? E aí, o médium começa a perceber coisas. E essa percepção, quando ela não impressiona nenhuma área específica do cérebro do médium, o indivíduo tem uma percepção generalizada. O dirigente tem que entender isso, para ele não afirmar que você é médium disso, você é médium daquilo, e a criatura está percebendo, está tendo percepções generalizadas, inespecíficas do plano espiritual, que se traduz na consciência em forma de impressões emocionais de agrado ou desagrado. Por isso que tem muita gente que chega no centro espírita, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não consigo dormir, eu estou sofrendo disso, aquilo outro. Algumas palestras, passes magnéticos e ou espirituais, depois a criatura equilibra, passa todas essas sensações, cadê a mediunidade? Aí nós voltamos na orientação do livro dos médiuns para perceber uma coisa aqui fundamental, né? Pode-se dizer que todos são mais ou menos médium. Usualmente, porém, essa classificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada. A mediunidade, quando a pessoa começa a sofrer a ação dos espíritos, essa percepção ainda não está caracterizada. E depois uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração, em termos de mediunidade. Aquele que veio com uma tarefa mediúnica, né, essa percepção mediúnica começa cedinho. Quando criança. Ela não vai aparecer quando a criatura tem 30 anos, 40 anos. Não. Aí pode ser qualquer outro tipo de influência. Então, o dirigente não pode afirmar, olha, falando, você é médium, você vai vir aqui, vai sentar na mesa ali. Ele também não sabe o que vai acontecer. Ele também pode estar sofrendo, correndo um risco, porque ele não sabe o que vai acontecer. Qual é o nível de sensibilidade dessa criatura? Então, passe orientação doutrinária, orientação para estudos, até que a criatura se harmonize. Se houver de fato uma mediunidade, ela vai se assentar e manifestar de modo saudável. O livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Corrêa de Miranda, mostra
esse processo de uma maneira assim muito bem explícita, muito bem colocada, muito bem exemplificada, e quanto o médium sofre por falta de orientações adequadas. E o tempo que a criatura às vezes pede porque o centro espírita não está devidamente preparado, ou porque o dirigente não dá a devida atenção àquele que chegou. Nesse livro, o Hermínio coloca o nome no personagem de Regina. A Regina foi parar até num centro de Umbanda, num bairro muito distante da casa dela. E ela acabou ficando com medo do ambiente, voltou para casa e achou um centro espírita, e ela tinha, por exemplo, ela emancipava, ela era, até a época de adolescente, ela fazia as tarefas de casa, tudo assim rapidinho, porque ela queria sentar, emancipar e voltar para a vida dela anterior. Porque ela nasceu no Rio de Janeiro, negra, na favela, e vinha de uma vida na Europa. Morava num casarão danado. Ela não aceitava a pele preta. Ela se arranhava para tirar aquela pele do braço dela. E ela sonhava com aquele que era o marido dela na outra vida. E ela encontra com essa criatura num centro espírita, que simplesmente não teve sensibilidade nenhuma de lembrança. Então, imagina o que sofreu essa criatura. Até que os próprios protetores dela começaram a atuar, e ela teve que mudar de um lugar. O irmão era casado, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Toda mão que eu mostro aqui parece ao contrário. Eu não sei se vocês conseguem ver. Para mim, parece ao contrário. Diversidade dos carismas, teoria e prática da mediunidade. Hermínio Corrêa de Miranda. E quando levaram as coisas para outra casa que foram, e começaram a arrumar, um livro saiu voando de dentro de uma caixa, voando, literalmente voando, né? Na visão dela, Regina, e foi parar nas mãos dela. Ela pegou o livro, como é que se chamava o livro? O Livro dos Espíritos. Ela começou a ler aquilo e começou a entender um monte de coisas que acontecia com ela. A partir daí, tudo parece que vai se equilibrar. Ela acha uma casa espírita. E aí, a primeira psicografia dela é uma poesia de Alta de Souza. Aí o dirigente falou, não, você não pode receber Alta de Souza. Você não tem condições para isso. E aí? Quem está errado? O dirigente. Por que ele acha que o médium não tem condições disso ou daquilo, se ele não conhece o médium? Se ele também não conhece Alta de Souza? Então, o estudo é fundamental por causa disso, para aprendermos a lidar com a mediunidade e saber que a mediunidade é o divã da imortalidade. Aonde você tem uma Luluzinha no seu quarto e não... Luzinha. Oi? Luzinha. Não, Luluzinha está escrito aqui. É Luluzinha ou Luzinha? Uma luz pequena, é luz, né? Porque você não gosta de escuro, tudo bem, até aí é normal. Não tem problema. O não gostar do escuro é sinal que você gosta da luz. Quem gosta da luz já tem alguns passos andados, já é muito bom, né? Então, ali, a minha filha Vanessa já colocou o nome do livro aqui, Diversidade dos Carismas, do Hermínio Corrêa de Miranda.
É sensacional esse livro para entender a mediunidade e como a gente traz toda essa estrutura de ontem, né? Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, a mediunidade é caridade divina no meio da nossa sombra, né? Nós vamos entender que quando, por exemplo, as impressões que a gente tem atingem áreas determinadas do cérebro, e aí nós podemos pensar em termos de área frontal, parietal, temporal, occipital, tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, né, são as áreas do cérebro que vai sentir, que vai traduzir para nós. Aí, Mauro, minha filha já colocou Diversidade dos Carismas, Hermínio Corrêa de Miranda. Está um pouco antes do seu comentário. Então, essas condições é que vão permitir que a gente veja ou ouça o mundo espiritual. Ou que a concentração mental, por exemplo, é um processo psíquico que consiste em focar um objetivo, né? Porque às vezes a gente vai para o centro espírita achando que tem que desenvolver mediunidade, que tem que educar mediunidade, e que os espíritos vão falar por nós, quando na verdade somos nós que temos que falar por eles. E como vamos falar por eles? Estudando, né? Para que a nossa palavra seja a luz que emana do Evangelho, seja a luz que emana do livro dos Espíritos, do livro dos médiuns, entendeu? Então, é a nossa obrigação, porque não é um privilégio, sabe? É uma tarefa. E toda tarefa deve ser, que nos foi atribuída, nós devemos atender com simplicidade, com vontade, com dedicação, a fim de que o trabalho traga também para nós resultados de paz, de alegria. É muito gostoso quando a gente percebe emoções, né, de amigos espirituais, de parentes que estão lúcidos no mundo espiritual, sabe? Ou que quando descobre coisas do grupo que está ligado. Quando a nossa intuição sempre dá certo, a gente tem mediunidade, ou no mínimo sensibilidade, né, Regina? Sabe? E que devemos fazer, alimentar essa sensibilidade com estudo, com conhecimento, direcionando, sempre pedindo até, né, aos nossos tutores, que essas intuições venham para que a gente possa ajudar, ser os instrumentos de ajuda aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos que se relacionam conosco, né? Então há uma característica muito forte de mediunidade nisso, entendeu? Sandra de Cássia, muito obrigado por dividir conhecimentos. Que bom. Que bom, né? Nós todos temos essa vontade de aprender, né? E, se Deus quiser, vamos continuar por aqui bastante tempo, né? Falando. Ainda temos hoje a 7ª aula, ou ainda temos mais 3 aulas sobre perispírito, né?
nós vamos ter, ainda na 8ª aula, as propriedades, ainda continuando as propriedades, explicações sobre as propriedades do perispírito, depois as funções do perispírito, e na 10ª aula, nós ainda vamos englobar o perispírito de uma maneira geral, né? Como assim, fazer uma revisão sobre tudo que nós estamos aprendendo, né? E para que a gente possa terminar esse ano com um pouquinho mais de conhecimento. Então nós vamos ficar por aqui, porque já atingimos o tempo, né? Vamos agradecer ao Pai numa oração, pedindo a esse Pai que envolvam todos vocês num manto de luz, uma luz que aqueça, a luz que nos esclarece, a luz que nos cura, a luz que nos faça compreender as nossas deficiências, mas também as nossas necessidades. Agradecer a Deus pela vida que estamos vivendo atualmente. Agradecer a Jesus por toda a semeadura de luz. Agradecer aos nossos protetores, aos nossos tutores, por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E queremos ainda lembrar que aquele que tiver alguma dúvida pode mandar perguntas para o Mauro, que ele vai passar para nós, e na medida do possível nós vamos responder sobre essas dúvidas. Um abração para todos vocês, uma boa semana ainda.